Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, eu sou Flávio Monteiro, estamos no Terapia na Veia. Hoje eu estou mega feliz, já vou apresentar essa pessoa incrível que está aqui. E vamos para mais um episódio do Casos de Sucesso. Então esse é mais um Terapia na Veia para você sentir, pensar e curar. De vez em quando minha mulher fala que eu falei na ordem errada, não importa se é sentir ou pensar primeiro, ou se é pensar e sentir, o importante é que vai curar. Esse que é o resultado final, certo? Já curte esse vídeo, já segue nossa página, manda isso aqui para todo mundo. E eu vou fazer uma breve apresentação, porque vocês já sabem como funciona, aqui é tudo muito natural. Eu aqui sou um mero espectador, assim como vocês, então eu vou falar um pouquinho só, porque estamos aqui para ouvir essa estrela, essa pessoa incrível, maravilhosa. Essa aqui é a Thaís, é uma pessoa que eu e Edna amamos de paixão, é um dos melhores seres humanos que a gente conhece. É uma pessoa que fez terapia aqui com a gente e teve uma vida assim completamente transformada. E ela é povão, é gente igual nós aqui. Gente da gente. Estamos juntos e misturados. Então eu estou muito feliz de recebê-la aqui no nosso estúdio, barra casa, que aqui é tudo em casa, para você contar a sua história de vida. Então, Thaís, se apresente, diga quem você é, de onde você veio, o que você faz da vida. Fique à vontade aqui, seja você está em casa. Vamos lá. Eu sou Thaís, sou mãe, esposa, filha, amiga. Eu sou mãe do João Vitor e mãe da Laís Vitória, esposa do Márcio, né? Tem meus pais não. Sou baiana, sou da Bahia, sou de Valença, Bahia. Vim para aqui quando eu tinha 17 anos, casei cedo, né? E estou aqui, mudando a minha vida, uma trajetória aí de muitos anos aqui em São Paulo. E como todo ser humano, né, com seus conflitos, aflitos, mas tive solução. É isso aí. Minha querida, conta pra gente o que te motivou a buscar terapia, como é que a gente se encontrou, como é que você me achou. Conta esse início pra gente. Certo. Eu te conheci através do Rio Saudável, né, o Ariel Vieira, e eu costumo dizer que foi um casamento, né, foi um casamento que deu super certo. Quando eu entrei no Rio Saudável, eu estava muito ferida, magoada, bem sofrida, acima do peso, né? E você deu uma aula lá na comunidade, e ali a gente foi conversando, e eu lembro que eu não piscava, né? Prestando atenção. E aquele foi absorvendo coisas, fui entendendo, né? A gente começou a passar a minha vida assim, nos meus olhos, assim, como as pessoas costumam dizer, e eu falei, gente, que maravilha, né? Aí no final da aula, você abriu espaço para a gente falar, aí você chega e chegou a minha vez, eu não consegui falar, fiquei parado, né? Aí você olhou para mim e você falou assim, o tema da live, né, era por que você carrega esse peso, era isso, o tema da aula. Aí você perguntou para mim, e você, minha amiga, tá carregando um peso que não é seu? Pronto, aí desabei, eu só chorei, chorei. E foi assim que você entrou na minha vida, através do Rio Saudável. Muito bom, muito bom. E aí foi onde você teve contato com esses abençoados, esses bonequinhos, né? Os bonequinhos, gente, olha, isso aqui é danado, já vamos falar deles. Conta um pouquinho pra gente como é que era a sua vida antes, em alguns aspectos específicos. Por exemplo, como é que era o casamento antes? O que você sentia que não estava legal? Eu era mãe do meu marido. Eu era aquela mãezona mesmo do meu marido. O meu marido, eu não deixava, né? Na verdade, eu não permitia que ele tivesse autonomia. Eu não permitia que ele tomasse as decisões, né? Tanto que na minha casa era assim, todo mundo só procurava a mim, né? Então, o que meu marido falava não era lei. Ele falava, porque falo mais deles, os nossos filhos não levavam. Só porque tinha boca mesmo, né? Não levava em conta. E eu era isso. Eu estava ferida, eu estava muito cansada, eu carregava peso da minha família inteira, né? Eu carregava peso dos meus pais, tinha os meus problemas, e eu tinha... Todo mundo me procurava, né? E digamos assim que Thaís era a
psicóloga da família, né? A pessoa tinha um problema, a pessoa me procurava e para eu procurar ali estar resolvendo aqueles problemas. Aproveita e conta pra gente aquele episódio que a gente estava conversando ali em off antes de gravar, de uma pessoa que tinha um problema, te ligou desesperado e você perdeu a noite de sono e ela dormindo. Conta pra gente isso aí. Exatamente, tá, gente? Não façam isso, tá? Uma pessoa, né, próxima, que amo muito, me procurou para poder... Tá, você tem um problema que só você pode resolver. E a Olha pessoa... isso, só você pode resolver. A pessoa me contou o problema e eu fui lá e eu realmente procurei resolver o problema da pessoa, e eu fiquei procurando, estava fazendo as coisas, meus filhos chegavam, querendo minha atenção, eu reclamava com eles, eu falava, não, peraí que eu estou resolvendo um negócio aqui, para uma pessoa aqui. E eu fui. E aquilo ali foi levando todo o dia. Quando chegou à noite, já no meio da noite, não consegui dormir, chegou no meio da noite, eu liguei para a pessoa, consegui arrumar a solução, liguei para a pessoa, então, eu resolvi, consegui achar uma solução. A pessoa veio e fala, eu estava dormindo. Gente, me deu uma raiva. Deixou de dar atenção pro marido, pros filhos, de resolver tuas coisas, de cuidar da tua casa, perdeu a noite de sono. Exatamente. E a pessoa dormindo. Se identificou? Essa história já aconteceu comigo, claro, né? Cada um do seu jeito. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Vai vendo o pós. Vamos chegar no pós. Muito bom. E você falou uma coisa muito curiosa. Conta pra gente a questão da sua culpa, antes da terapia, claro, de não ser uma boa mãe. Eu procurei o Flávio porque eu achava que eu era péssima mãe. Eu me rotulava como uma péssima mãe, eu me cobrava muito, eu falava assim, eu não sei ser mãe, né? E era isso, eu me sentia culpada. Tudo que eu fazia para os meus filhos, eu achava que estava sempre faltando alguma coisa, né? Estava sempre incompleto. E não só como mãe, mas também eu achava que eu era péssima esposa, que eu não sabia ser esposa, que eu não sabia ser uma filha. Né? E depois eu entendi tudo isso aí, que na verdade eu era a mãe de todo mundo. Muito bom, muito bom. E vamos lá, vamos para a parte sistêmica agora. Esses bonequinhos que estão aqui não é à toa, né, gente? Isso aqui é a família da Thaís, hoje bem organizada, né? Papai e mamãe, ela e o marido, cada um cuidando da sua criança. O elemento aqui, ó, de separação com a família de origem. Fazendo a parede simbólica, né, o corte. A sua irmã, já vamos falar dela. E os filhos, João Vitor e... Laís. João Vitor e Laís Vitória. Muito bem. Quando você chegou e olhou para aquele bonequinho, o que você pensou a primeira vez? Olha, eu tentei te enganar, né? Primeiro pensamento foi te enganar. Porque quando você pediu para eu posicionar os bonequinhos, meu primeiro pensamento eu vou enganar ele. Aí vai, tá bonequinho em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí eu fui tentando e eu fiquei sem entender também, né? Eu falei assim, o que é aqueles bonecos, né? Gente, sinceramente, quando eu tive o primeiro contato com o Flávio, eu falei assim, falei pra minha mãe, falei assim, mãe, se ele não fosse irmão, eu ia falar pra ele realmente que ele era o macumbeiro do Urbão. Foi esse pensamento que eu tive. Né? Tem alguma voz soprando coisa na cabeça? Tem alguma magia ali envolvida. Né? Mas aí no decorrer de todo o processo, que eu vim entender que isso aqui não tem realmente nada a ver com magia, ocultismo, não tem nada a ver, gente. Na verdade, isso aqui, como o nome mesmo diz, né? Eu fiz sistêmica, como o nome mesmo diz, é centralizar, uma né? representação familiar. Isso, colocar cada pessoa num lugar, porque a minha família, você não tem noção, minha família era totalmente toda bagunçada, não tinha... Pra você ter uma noção, quando eu tentei enganar o Flávio, quando ele mandou eu representar um bonequinho, o verdinho aqui, eu achava que era meu marido. Então eu me coloquei realmente no centro, porque eu estava realmente no centro de toda a situação da bagunça, né? E quando ele mandou, eu falei assim, esse é o Marcinho. Então eu coloquei o Marcinho juntinho de mim, né? Na minha cabeça era ele, então eu coloquei. Então ele foi mandando eu colocar cada bonequinho. E quando ele falou que o bonequinho verde não era o meu marido, na verdade era o meu filho, aí eu fiz... Gente, isso é macumba. Fez todo sentido. Fez todo sentido, porque realmente, na minha constelação familiar, quando ela estava bagunçada,
o meu filho realmente estava no lugar do meu marido, né? A minha filha, ela estava totalmente perdida, coitada, a bicha estava perdida. Eu estava cuidando do meu... Da criança? Da criança exterior do meu marido, do meu pai, da minha mãe. E a minha criança interior estava solta, estava olhando para mim e pedindo atenção. Isso Né? mesmo. Que eu não estava dando atenção para ela. Realmente, como eu ia dar atenção para ela se eu estava cuidando da vida dos outros? Isso Né? mesmo, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Vamos emendar no pós, então. Já que você bateu o olho ali e foi muito esclarecedor, você identificou tudo que estava fora do lugar, eu queria que você pontuasse para a gente como é que foi esse processo de mudança. Você lembra qual foi a primeira coisa que você mudou? Primeira coisa... Primeira coisa que foi para o lugar. Eu procurei ajudar o meu marido a trazer ele para perto de mim. Como ele estava distante, de costa, né? Que o Marcinho estava de costa. Então eu procurei trazer ele mais para próximo de mim. E passei a entender que o João Vitor, embora ele tenha autismo, mas é autismo leve, e ele consegue sim fazer as coisas dele e sozinho. Então, minha primeira coisa foi o Marcinho, trazer ele para perto de mim. E olhar mais também para minha filha, porque a minha filha, ela, por eu estar cuidando de todo mundo, da vida de todo mundo... Ela não era vista, né? Exatamente. Ela não era vista, então ela estava solta. Para ela, o que desse para ela, deu. Né? Eu vou até fazer uma representação aqui, só para o pessoal que está em casa conseguir visualizar. Que o nosso cérebro é visual, né? Quando a gente visualiza fica mais fácil. Então, gente, o que ela está dizendo era mais ou menos assim. Eu confesso que eu não lembro, né? É muita gente que eu atendo, muitas constelações, eu não lembro. Em detalhe. Mas era mais ou menos isso aqui, ó. Ela no meio, a criança do marido, a criança dela eu não lembro onde estava. Digamos que a criança dela tivesse... Você lembra? Estava de frente para mim. Pedindo isso atenção. Aqui, isso. O filho estava aqui do ladinho. Do meu também. ladinho, coladinho. Deixa eu pegar aqui uma criança para o pai e uma criança para a mãe. Digamos que sejam esses daqui, ó. Criança de pai e mãe. Criança de pai e mãe aqui juntinho também, você cuidando, né? Você lembra da posição da sua irmã? Estava no meio de todo mundo aqui. No meio aqui do bolo. No meio. Então você cuidava... aqui, no meio. te chamando a atenção também. Atrapalhando. Você lembra se ela olhava para você ou não? Eu não lembro. Ela estava olhando para as costas do meu marido. Meu marido estava mais ou menos aqui, ela estava olhando para as costas dele. Ele estava aqui? Ele estava de costas para a família, isso, e ela estava virada para ele, assim. Sim. E sua filha estava solta, no relento bem aqui, solta, coitada. bem distante de tudo. Então era mais ou menos isso aqui. Com essa desorganização aqui, gente, não é nem para chamar de organização, com esse posicionamento, tem espaço para esse marido? Não tem, né? Ele deveria estar aqui, mas cadê o espaço para ele? Não tem espaço. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para você que está em casa, bater o olho nesse aqui e ver se você se identifica. Talvez essa seja a sua história. Porque essa história que a Thaís está contando é a história de não vou nem falar dezenas, de centenas de pessoas que passam aqui. E quando a gente posiciona, é muito parecido. A pessoa está aqui, cuidando de todos. E aí não tem espaço para cada um fazer a sua função, né? E aí o casamento melhorou. O marido foi para o lugar de marido. Ele saiu daqui e veio para cá. Próximo agora. Na prática, o que ele passou a fazer que você falou, caramba, agora sim, agora ele está fazendo o papel dele? É o líder. Agora o marido é o líder. Mulherada, viu? Ele é o líder, ele que lidera. Eu permiti, né, que ele liderasse a família. Eu falo até pra ele, né, eu falo assim, você é o líder, você quer força daqui. Meu amor, eu sou emoção, né? E antes, quando para sair até para algum lugar, a Laís, eu vi numa de sair, mas a Laís eu vai. Quando, olha que triste, ela chegava, sabe onde? Ele nem sabia onde ela estava, tudo era comigo. Disciplina, educação, tudo com você. Tudo era comigo. E agora não. No domingo ela saiu com a amiga e ela, mãe, falava para ele, olha, para mim, tudo bem, mas fala com seu pai. Né? Então, estou mostrando para eles que é ele que é o líder. Aí ela foi lá conversar com ele. Mas antes disso, quando eu fazia alguma coisa para ele, eu falei assim, eu deixei a Laís fazer para algum lugar, aí você deixa também. Tipo, eu já dava a resposta, já dizia para ele que era para ele deixar. Só que agora não. Agora eu falo para ele assim, vê aí,
Mas você acha o quê? Eu falei, não, eu quero saber o que você acha. Eu acho o que você acha. Se você quiser, tudo bem. Teve uma festa que era em um sítio, né? Eu não esqueço. Foi a primeira vez, na verdade, que o Marcinho tomou a liderança. Foi a primeira, logo após a constelação. Aí tinha uma festa para ir. Aí eu falei assim, eu não estou muito à vontade de deixar ela ir, mas deixei, né? Aí eu falei assim, aí eu lembrei, né? Falei assim, não, peraí, mas Marcinho que é o líder, ele que é o chefe da casa. A última palavra aqui é dele. Fui lá, conversei com ele, falei assim, amor, a gente está querendo ir pra festa, mas eu quero saber, é um sítio, quero saber o que você acha. Ele olhou pra mim, ela não vai. Ele falou assim, ela não vai, eu não quero que ela vá, ela não vai, estou sentindo vontade de ir, sinceramente é isso. Se você deixou ela ir, ela não vai. Mas sabe que foi um sentimento? Eu fiz, que macho! Dá até gosto, né? Eu gostei dessa atitude dele. Eu fiz, gente, eu fiz amor. Você sonhava com isso acontecer. Mais atitudes assim. É isso que eu quero. Quero que você lidere. Minha amiga, é muito legal você dizer isso, sabe por quê? A gente vê muitos casos de mulheres que estão esperando encontrar, reclamam do marido, meu marido não faz, meu marido isso, meu marido deixa a desejar. E muitas vezes, esse cara ele já é um líder, ele só não está exercendo o papel dele, não é nem por culpa dele, digamos assim, é porque a esposa não deixa. Eu não deixava. Né? Então é muito legal você dizer isso, que é até um ponto para a nossa assistência, nosso público, né, as esposas, claro, meditarem, analisem isso. A gente trata diversos casos assim. O marido ele já está ali com a vontade de fazer o papel dele. Tem casos que ele está travado? Tem. Aí a gente tem que tratar ele. Mas tem casos que ele não está conseguindo porque ele é tão sufocado que ele não consegue ser homem. Eu sufocava mesmo. Exatamente isso. Eu sufocava. Eu não deixava, eu não permitia, eu não dava espaço. Ele dava uma ordem, eu dava outra por cima, falava que não. Era isso mesmo. E não é leve agora? Bem mais, ela bem mais tranquila. Bem mais, sobrou mais espaço para mim. Eu passei a me olhar mais, eu passei a... Cada um que tiver com seu rebel lá, cada um que resolva. A gente estava até falando da ilustração da sacola de pedra, né? Que todo mundo tem a sua sacola de pedra, que são os problemas, figurativamente falando, claro. E você carregava a sacola de todo mundo. A minha e das outras pessoas. Você foi soltando. Aliviava o peso das pessoas. Agora a minha mãe, te amo, mãe, você que vai assistir, que você é fã do Flávio. Próxima sacola de pedra. Passamos do marido, vamos pra mãe. Manda ver. A minha mãe, ela fala assim, e eu também costumo, né, dizer que eu sou os braços, direita, esquerda e as pernas dos meus pais. Só que quando eu comecei a fazer a sistêmica, fui fazendo mudança, fui mudando o jeito com meu marido, fui mudando o jeito em casa, né? Primeiro com meus filhos, o marido passou a liderar, eu dei esse espaço para ele liderar, e cada vez estou abrindo mais ainda, estou achando isso maravilhoso. Através dos meus pais, né? Então, a minha mãe, ela também é a líder da casa, né? É a líder da casa. Mas aí, com a minha mudança, ela foi mudando também. Ela foi me observando, ela foi mudando. E eu passei, o problema é dela, eu não resolvo, ela resolve. Até coisa simples, a mãe está fazendo Pix. Eu já perguntei isso agora, conta a história do Pix. Eu não estava fazendo Pix. Toda vez ela falava assim, Thaís, vem aqui fazer um Pix para não sei quem. Thaís, vem aqui fazer um Pix. Aí fazia, vai fazer o Pix? Vai ser a senhora. Peguei, fui lá e falei, abre no aplicativo do banco. Fui ensinando para ela, passo a passo. Aí ela ficava assim, paciência, não sei fazer isso não. Fiz, tem que ter paciência, consegue sim. Vai lá. Mas o que eu faço agora? Fiz, lembra? Conferir, tem que o que agora? Afirmar, continuar. Não é isso? Vai lá, continua. Para resumir, ela foi fazendo um passo a passo. Quando ela viu que ela conseguiu fazer, ela ficou feliz da vida, da minha abraço. Ai, consegui, ficou feliz da vida. Ou seja, ela pegou autonomia, ela está crescendo. Minha mãe está crescendo, ela mesma falou isso. Que agora ela está crescendo, mas porque às vezes estava trabalhando, minha mãe ligava. Thaís, cadê para tal lugar, tem tal lugar? Mãe, ó, tem um Maps, a senhora procura aí, dá o endereço. Minha mãe está pegando Uber. Sozinha? Sozinha.
Eu tô aqui sem saber se eu consigo. Foi isso aqui que aconteceu. Pega Essa o garotinha Uber. aqui, criança de mamãe, veio pra cá. Pega o Uber. Ela pega. Ela fica com insegurança, tudo, mas assim, é como eu falo. Minha mãe, ela tá em processo, porque eu acostumei a minha mãe mal. Porque eu não era só mãe do meu marido. Eu era mãe do meu marido, dos meus filhos e dos meus pais. Mãe de todos. Mãe de todo mundo. Eu era mãe da família. As pessoas me procuravam. Thaís, só você consegue resolver o problema. Falava assim, Thaís, você não quer fazer? Você é minha psiquiatra. Minha cara tá ouvindo isso, ela sabe. Ela vai assistir, ela sabe o que eu tô falando. Você é minha psiquiatra, minha psicóloga. Você é minha psicóloga, né? E falei, gente, hoje em dia não tá assim mais. E dá uma massageada no ego, não dá? Muito, muito, muito. Você se ajuda. Flávia, eu tô leve. Eu tô uma pessoa bem mais leve, uma pessoa bem mais tranquila. Uma vez eu tava na cozinha, meu marido olhou pra mim e ficou me olhando assim. Ele falou assim, você tá tão leve. Aí eu ainda brinquei, né, que eu faço parte da comunidade lá com a Nil. Aí eu peguei e falei assim, eu tô leve em todos os sentidos, físico e mental. Que legal. Em todos os sentidos eu tô leve agora. E tá sendo maravilhoso. Foi ruim? Foi. Mas foi ruim pra minha família. Porque tava tudo muito mal acostumado. Ah, você até comentou uma coisa ali quando a gente tomava café. Você falou mais ou menos assim, me lembra aí. Que sua mãe virou e falou, cadê minha filha? Cadê a Thaís? Conta aí. Isso. Eu sou testemunha de Jeová. Aí meus pais também são. Minha família acho que é 80% testemunha de Jeová. Né? Aí a minha mãe, quando eu comecei a fazer o tratamento, que eu comecei a fazer mudanças, a minha mãe começou a chorar. E começaram a falar mal de mim com os irmãos. Aí ela pegou e falou assim que eu quero a minha filha de volta. Cadê a minha filha? Eu quero a minha filha de volta. A Nil e o Flávio tá fazendo reportagem com a pessoa da minha filha, eu só quero ela de volta. Por quê? Era bem a criancinha dela gritando aqui, quero mãe, me dá fora. Exatamente. Isso mesmo. Aí ela fazia, eu quero a minha filha. Aí ela, você tá muito ruim. Aí eu comecei a ser rotulada como uma pessoa ruim, insensível, de coração ruim, né? Mas agora, ela viu que eu sou a mesma Thaís, só que agora eu olho mais pra mim. Gente, eu não sei se algum de vocês vão se identificar. Eu tava fazendo uma refeição, o telefone tocava. Thaís, vem aqui, eu largava tudo. Eu deixava a comida no prato, largava o prato e ia resolver o problema da pessoa. Né? E não terminava. Agora, vou falar pra você que eu não apoio minha mãe, que eu sempre vou apoiar minha mãe, sempre minha mãe, meus pais, porque né, eles são de outros tempos, né? Mas eu vou falar pra você que eu não resolvo, tá? Não resolvo o problema mais de ninguém. Eu apoio a pessoa a resolver. Aquilo que você falou lá dentro sobre a sacola de pedra. Você não pega a sacola pra você. Isso, como é que você faz agora? Isso, agora eu não pego mais a sacola das pessoas. Que antes eu tava com a minha mochila, minha bolsa de pedras, né? Ou mochila, e pegava das outras pessoas. Agora eu divido. A pessoa pega de um lado e eu pego do outro. É isso que eu faço. Eu apoio a pessoa, né? Teve um texto de até que falou que os dias que estavam falando assim, né? Sobre a gente carregar o cargo da outra pessoa, né? Aí a minha mãe pegou e mandou esse texto pra mim. Carrega meu fardo, filho, carrega meu fardo. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu prefiro apoiar. Eu apoio. Mas carregar, não carrego pedra mais de ninguém, cargo mais de ninguém. Muito bom, muito bom. Aprendeu, gente? Tá vendo? É assim que se faz. Não pega a sacola do outro, não. É muito legal assim que a Thaís está falando, porque os nossos pais, naturalmente, isso acontece, e daqui a pouco a gente envelhece, vai acontecer isso com nossos filhos, né? Nossos pais envelhecem, eles vão precisar de auxílio. Mas é muito legal, a Thaís falou sobre a questão do Pix. Tem uma palavrinha que explica isso, que é autonomia. Autonomia, você mostra respeito pela outra pessoa. Até onde você consegue fazer sozinho, então faz, olha. Isso é mostrar respeito, né? Quando você pega o problema pra você, tem gente que acha que isso é um amor saudável, mas não é. Isso, na verdade, é um desrespeito. É como se eu olhasse pro outro assim com uma postura bem arrogante e falasse, você não consegue, eu consigo. Eu sou capaz, você é incapaz. Olha que arrogância isso. Então, demonstrar respeito pelos pais envolve muito isso, de autonomia, né? E o que ela falou da sacola de pedra, eu fiz questão de reforçar aqui, porque eu achei isso maravilhoso, gente. Aprendeu? Pega uma alça, a outra pessoa pega na outra e cada um vai dividindo assim. Aí fica leve para todo mundo. Isso. Ninguém sobrecarrega ninguém, né? Uma coisa também que eu aprendi na sistêmica, né?
uma coisa que me impactou, foi quando você falou pra mim que o amor que eu tinha pelo meu pai era o amor que adoecia. Pra você não ter noção como essa frase. Eu fiquei mastigando aquilo. Gente, você não tem noção como aquilo foi pra mim. Porque, como você falou, os pais, ele é mais velho, então eles são maior que eu. E o meu pai, por ele ser caladinho, tinha momentos assim que eu queria pegar meu pai e colocar ele no meu colo. Quem faz isso é mãe. Né? É a mãe que pega o filho e coloca no colo. Então eu queria fazer isso. Então quando eu chegava e dizia pro meu pai, pai, você tem que fazer isso. Ó, mãe, não faz isso com o pai não, mãe, ó. Na verdade não é mãe, é mãe. Eu chamo ela de mãe, que eu sou baiana. Eu falo, mãe, tá errado. Você fala, mãe, isso que você fez não foi legal não, mãe. Pai, você tem que reagir. Você não tem que deixar a mãe fazer essas coisas que ela tá fazendo. Sabe? E quando. Então eu achava que eu proteger, né? Queria proteger o meu pai a todo custo. Tá? Então eu era mãe do meu pai. Só que daí, o que você mostrou pra mim? Eu tava diminuindo ele. Diminuindo ele como um homem. Aqui, ó, por isso que eu vou tirar aqui rapidinho, só pra ficar mais fácil de ver. Você tava olhando pro seu pai pequenininho assim, né? Aí quando a criança dele voltou pra cá, aí ficou a figura do pai grande. Isso. E agora é o que eu vejo. Eu vejo meu pai grande. Eu olho meu pai agora com outros olhos, né? Tinha coisa assim que meu pai falava, que às vezes eu não levava nem muito a sério. Agora eu olho pra ele assim, pra minha mãe também. Eu olho assim, gente, como esses dois ser ricos em sabedoria? Como eu tenho o que aprender com eles? Né? Como eu queria ser grande, como eu queria ser maior que ele, como eu queria arrogância, como eu queria mostrar que eu podia, já que eu era a salvadora da pátria, da família, então eu podia tudo, né? Tem uma coisa que a Gold, quando ela veio aqui, ela falou que eu me vi no lugar dela, foi na parte dos sobrinhos. Conta. Quando, lá na minha família, era assim, eu vou chamar sua tia Thaís. Thaís resolve. Eu era assim também. Você era carrasca. Só que de uma forma assim, eu brigava assim com ele. Ó, tem uma coisa que acontecia assim, ó. As pessoas falavam, a minha sobrinha, falava alguma coisa pra ela não tava nem aí. Eu falava a mesma coisa, a pessoa era resolvido na mesma hora. Rapidinho, resolvia. Então, eu gostava disso, tá? Não fala que eu gostava não, porque eu gostava. Mas resolve. A gente se sente importante, né? Thaís resolve. Não, o que Thaís falou, as pessoas às vezes já estavam com a decisão tomada. Mudava porque eu que falei. Uhum. Tipo, olha, isso aqui é azul. Eu falei, mentira, é verde. É verde. É verde. Caramba. Era assim, a minha família era dessa forma. E agora não, agora tô deixando, ó. Eu pergunto, agora antes eu não perguntava. Ó, a gente, vamos fazer assim. Vai ser assim. Hoje em dia eu pergunto para meus pais, mas vocês gostariam de fazer o quê? Mas como que vocês querem fazer? Tá bom então. É assim, é isso que vocês querem? Então, pronto, então é assim que vai ser. Então eu deixo eles tomar decisões dele. A minha mãe é hilária. Que ela fala assim, não tô mais forma, mas agora eu tô gostando. Porque... Ele critica, né? Para depois, mas agora tá bom, porque ela disse que agora da vez que ela mandou uma mensagem pra mim, que ela queria saber o endereço. E eu não atendi o celular. Eu olhei, e eu tava limpando a casa, a moça tava na casa, eu falei, gente, eu não posso parar meu trabalho para poder atender. Gente, ela vai... Ainda olhei pro celular e falei, mãe, me perdoa, mas você tem que se virar. Aí, ela achou o endereço. Aí, tá vendo? E ficou feliz da vida, porque ela achou o endereço sozinha. Me xingou? Com certeza. Mas ela achou o endereço sozinha e ficou bem. Ela mesma, palavras dela, se sentiu livre, né? Uma liberdade. Porque ela está conseguindo. Você se sente capaz, né? Poxa, eu consegui, eu sou capaz disso. Exatamente. Porque o que acontece, Flávio? As pessoas, eu como acostumei muito mal a minha família em resolver todos os problemas
deles, as demandas deles, né? Não era a minha, era as deles. Então eles ficaram assim naquele conforto. Eu já dava tudo mastigado. Muitos iam até dormir, né? Quem é sabe, até dormia. E já dava ali aquilo ali tudo já mastigadinho. Quando eu fiz a sistêmica, né, a constelação familiar, que eu coloquei cada coisa num lugar, e eu percebi que a pessoa, né, mais importante da minha vida, eu, né, lógico, e era a minha família. Mas quem era a minha família? É nosso quarto ali dentro. Eu, meu marido e meus filhos. Eu chegava do serviço, eu ia perto da minha mãe. Vocês são vizinhas, né? É direto na mãe. A gente, como você fala, a gente mora na Vila do Chaves. Na Vila do Chaves. Eu moro na cabeça da minha mãe, a minha irmã mora aqui do lado, até a minha sobrinha, e a gente mora todo mundo junto. Só que agora a minha porta fica mais tempo fechada que aberta. Mas ela vivia aberta, né? Todo mundo entrava, saia do SUS. Isso é outra lição muito legal, é muito legal isso aí que você está falando. Assim, a gente sempre incentiva cada um ter sua individualidade e, dentro do possível, vai morar longe dos pais, vai comprar a tua própria casa, mas uma coisa é a teoria e a outra é a prática. A gente mora num país, né, e a grande maioria das pessoas passam por muitas dificuldades financeiras. Então é muito legal você fazer essa colocação, porque assim, fica uma grande lição para as pessoas terem equilíbrio. Não é porque eu moro aqui, às vezes, no mesmo terreno que meus pais, eles moram na frente ou no fundo, ou vice-versa, em cima, embaixo, não importa a ordem, né? A gente mora aqui um do lado do outro. Não é por causa disso que a nossa vida também vai ser uma misturada com a outra. Exatamente. Né? Beleza, as circunstâncias fizeram com que eu morasse talvez no mesmo terreno, aqui morasse próximo, fosse vizinho e tal, mas você tem sua vida, eu tenho a minha. Né? Existe isso aqui, ó, é o limite emocional que a gente coloca. Olha, sabe, para você ter uma ideia, eu ficava sem querer comprar pizza. Para não ter que dividir. Porque não ia ter como dividir para todo mundo. Né? E teve uma vez que eu passei, aí a minha sobrinha pegou e falou assim, vi só as caixas da pizza ali no... Primeira vez que eu comprei a pizza e não dividi. Dividi com meus pais, que eles ali, né? Meus pais ali, tem coisas assim que... Tem coisas que a gente muda e tem coisas que a gente escolhe não mudar. Né? Então, essa parte assim de dividir as coisas com meus pais, de estar ali afagando ali, mesmo porque eu vim morar com meus pais, estava com 17 anos, né? Eu não fui criada com eles, né? Fui criada com a minha avó. Tanto que eu falo assim que eu achava que eu não sabia ser mãe, que eu não era uma boa mãe, porque eu falava que eu era uma mãe galinha. Calma, gente, mãe galinha no sentido de galinha, sabe? Galinha, pega a galinha e coloca os bichinhos da asa. Então, porque foi a criação com a minha avó. Foi a representação da minha avó, foi essa, né? Então, de vó. Então, eu falava assim que eu não era mãe dos meus filhos, era avó. Mas eu tinha aquela coisa, a Márcia vai assim, tá aí, vamos comprar uma pizza? Aí eu olhava para ver se estava todo mundo no quintal, se alguém tinha ido para algum lugar. Quando eu percebia que o quintal não tinha tanta gente, aí eu comprava pizza. Mas quando estava todo mundo, a sobrinhada, todo mundo preferia não comprar. Porque ficava aquela coisa assim, eu não tenho dinheiro para poder comprar mais de uma pizza e meus sobrinhos vão ficar sem. Né? Sendo que eles têm os pais deles podem chegar e comprar pizza pra eles. Muito bom, muito bom. E hoje em dia eu compro de boa. Vou lá, compro minha pizza, compro minha acarajé, eu gosto demais de acarajé. Eu compro e de boa. Quando tem, vou lá e dou logo a parte dos meus pais, né? Vou e entrego. E quando tá todo mundo, eu mando mensagem pra todo mundo. Só dizer não. Eu falo assim, gente, vamos comprar uma pizza? Vamos. Quem tá que vai dar a noite da pizza? Aí quem vai, cada um vai comprar, todo mundo compra pizza, vai todo mundo pra casa da minha mãe, fica todo mundo lá e todo mundo e fica leve. E leve. Não aprendeu como é que vai? Aprendeu? Bom, eu tô reorganizando todo mundo, vocês viram, né, que eu botei o balaio de gato, como diria minha avó, e minha mãe também fala isso, e estamos reorganizando. Vamos para essa daqui agora, ó. Vamos indo de trás para frente, né, primeiro os pais, nessa ordem cronológica, a irmã. Fique à vontade, como é que era a relação com essa irmã aí? Parece que era um pouquinho complexa. Hoje em dia já não é tanto, né? Amo a minha irmã, de longe, como o Flávio mesmo me orientou. Eu não fui criada com meus pais, né? Eu fui criada com a minha avó, desde quando eu tinha acho que 1 ano e 6 meses. Mas eu acredito que... Acredito não, era isso mesmo. Eu ficava procurando a atenção da minha irmã, digamos assim.
Só que a gente começou a ter uma relação assim um pouco doentia, no sentido assim que é um pouco delicado, mas eu não sei se... Era um ciúme, né? Um ciúme que rolava. Né? Minha irmã tinha muito ciúme, eu acho que ela tinha muito ciúme de mim. Gente, eu não sou rica, tá? Mas é acho que é pela pessoa como eu sou, como forma como eu ajo, né? As pessoas falam assim que onde eu chego eu transmito luz. As pessoas costumam dizer isso de mim. E é verdade. Né? Eu tô aqui ao vivo, eu posso confirmar isso. Então eu sou assim, essa pessoa alegre, né? E isso aí incomodava muito a minha irmã, então ela procurava de alguma forma me prejudicar, né? Sempre estava fazendo alguma coisa assim para me prejudicar, coisas assim graves, até... isso me machucava muito, porque como eu estava querendo o amor dela, queria ela próxima de mim, né? Chegava assim, olhava assim, todo irmão, olhava aquela coisa, e a irmã ali abraçando, amiga, sabe? E eu e minha irmã, nós não somos amigas, né? Embora a gente mora no mesmo quintal, sou louca pelas filhas dela, os netos, só que a gente não tem essa, como falar, cumplicidade de irmãos, de irmãs, a gente não tem. A gente são realmente distantes uma da outra. Só que uma coisa interessante, Flávio, é que com as coisas que eu aprendi, como eu fiz mudança na minha vida, quando ela está passando isso igual a situação difícil, eu vou lá, sento com ela, passo na porta dela, a gente conversa, eu falo para ela assim, eu quero te dar um abraço. Porque a gente não pedia abraço. Aí ele fez, eu posso te dar um abraço? Abraço, falo, tenho de falar com ela, converso, e abraço, ela chora bastante. Ela agora tá se aproximando mais de mim. Ela tá engatinhando. Ela tá chegando mais próximo de mim, mas eu não deixei de amar minha irmã, já perdoei, né? Todas as coisas que ela fez comigo, gente, perdoei de verdade, tá? Porque tem pessoas assim que diz que perdoou, mas na verdade a pessoa fica ali. Aquele rancor continua. Não, ele não tá. Eu vou, ajudo. O marido briga comigo. Ele fala assim, você não tem vergonha na cara. Não é questão de não ter vergonha na cara, sabia? É que eu perdoei. Aquela história, como é que ele fala? Eu vou lembrar. Sempre esqueço, quando eu quero falar eu esqueço, mas é mais ou menos assim. Você guardar mágoa é como você botar veneno e você mesmo tomar. É por aí. E eu não sou. Eu costumo dizer assim, eu não guardo mágoa. Não sou a pessoa que guarda mágoa. Se a pessoa me maltrata, faz alguma coisa em mim, pra mim, eu só risco a pessoa da minha vida. Você não leva pro coração, mas também tu não é besta, né? Eu risco. Exatamente. Mas se a pessoa precisar de minha ajuda, pode ter certeza que eu vou ajudar. Mas eu não vou ficar mais ali. Não, pode, isso aí você esquece. Que você não vai ter mais. Então vamos reorganizando aqui, ó. Então a irmã veio pro lugar dela. Isso. Na linguagem terapêutica, eu diria que foi mais ou menos assim, ó, para você que está aí assistindo. Era uma relação de duas crianças. Era a tua criança aqui brigando. Aqui, ó, tem até uma vermelhinha aqui também. Ó, a criança dela. Tava as duas aqui. Já viu criança junto? Deixa 5 minutos criança junto. Até menos. Por qualquer motivo começa a brigar. Eu peguei esse brinquedo. Não, mas eu também quero o brinquedo e puxa para pronto. Era isso aqui. Agora ela cuida da criança dela e você cuida da sua. Peraí. Meu paletó derrubou aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Vou até deixar as crianças longe. A irmã dela aqui, cuida da tua criança, eu cuido da minha. Somos duas adultas. E aí, nisso, o teu filho veio pro lugar dele e a filha também. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Em que momento você teve clareza de que você era uma ótima mãe? Porque assim, a sistêmica é um tratamento breve. A gente fez o quê? 3, 4 sessões? Foram 4. 4 sessões. 3, foram 4. Isso mesmo. Em 4 sessões ela teve toda essa clareza. Para vocês verem que não precisa ficar meses, anos com a pessoa. O negócio é você ir no ponto. Foi lá na raiz do problema, acabou. Então, nesse tratamento tão breve, porém tão assertivo, em que momento que tu bateu o olho, você sentiu e falou, eu sou uma boa mãe? Eu percebi que eu era uma boa mãe. Porque eu não ouvia, mas eles mesmos diziam. Eles mesmos me abraçavam. Falavam, mãe, você é uma ótima mãe. Você... A Laís, ela fala assim, brincando comigo, né? Você é a melhor mãe que eu já tive.
Né? Eu falo pra minha mãe que ela é minha mãe preferida. Só tem ela. Ela fala que você é a melhor mãe. Aí eu fiz assim, gente, realmente eu sou uma boa mãe, porque eu apoio, procuro apoio eles, na hora que eles precisam de um apoio. Papel de mãe. Se precisar brigar com alguma coisa, eu brigo também. Eu falo. Educar faz parte de ser pai, né? Eu falo. E eu não sou realmente. Eu não sou uma boa mãe, não. Eu sou uma mãe extraordinária. Olha, esse é maravilhoso, né, gente? Eu até dou uma embargada aqui na voz. Muito bom. É uma mãe extraordinária. Meus filhos me amam. Eles estão ali. E não é porque tem que ter filhos que se aproximam muito dos pais. Questão de dar, né? Porque dá isso? Eu não. Ela não tem isso, não. O carinho que, assim, que eu mostro, né? Que eu gosto muito. Que faço, né? Uma coisa que... Eu tô querendo que, assim... Tem coisas que eu falei, né? Tem coisas que a gente para e tem coisas que a gente escolhe continuar. Uhum. E tem a vez a gente Um tem coisas... mimosinho não faz mal também, né? Tem coisas que você quer parar, tem coisas que não quer. Só que assim, a parte de botar comida no prato deles, eu gosto de colocar, porque eu gosto de colocar comida no prato para eles, porque fica ali tudo arrumadinho, bonitinho, e eles gostam também. Mas só que tem dia que eu chego cansada do serviço e eu não quero colocar. Eu só queria me acolher, ficar quietinha lá no meu canto. Mas aí é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar em mim. Isso aí, essa parte de deixar eles irem. Né? Ah, a gente estava até falando disso ali, né, nos bastidores. Isso, eu tenho essa dificuldade de deixar eles irem. Eu já deixei meus pais irem, já deixei minha irmã ir, já deixei muitas pessoas irem. Mas essa parte ali dos meus filhos, soltar, eu estou soltando bem mais, né? Ela já traz bem. E é verdade, gente, ó, vocês não sabem, mas a filha dela veio junto, ela tá ali, inclusive agora estou ouvindo a voz delas ali conversando, ela e Edna, e ela confirmou essa informação, eu sou testemunha. Ela soltou mais um pouquinho. Estou soltando bem mais, deixa. Agora, ela tá com mais dificuldade de que eu soltar, né? O João Vitor ainda consultou sozinho, Flávio. Aí, olha que legal. Eu ia todas as consultas, ele tem 23 anos, ele é autista, mas ele consegue, ele vai sozinho. Ó, você tem consulta hoje. Né? O João Vitor, muitas vezes, dependendo da consulta que ele for passar, eu tenho que falar, tipo, um dia antes, que é para ele absorver naquilo, que ele vai sair de casa, que ele tem que... Ela vai processando, né? Vai processando, ele tem que sair de casa. Então, o João Vitor, eu não posso chegar e falar, tipo, de manhã... Daqui a meia hora... Não, porque ele não vai. Tem que falar um dia antes. O João Vitor, ele funciona dessa forma, né? Mas ele vai falar, ó, Vitor, você tem consulta, tá? Que hora? Tá horário, tá? Ele vai sozinho. Que legal. Olha, cara, Thay, você é fantástica. Tem pessoas, hoje em dia se dá o nome de filhos especiais, né? Realmente eles são especiais, porque eles são estrelas, são estrelas. E assim, acho que foi até o termo certo, né? São pessoas incríveis. Toda pessoa que tem um autismo, um TDAH, cara, eles têm algum brilho, um talento, assim, diferente, né? Diferente de forma positiva, claro, que nós, meros mortais, não temos. Até me perdi no que eu ia falar aqui, deixa eu lembrar onde eu queria chegar, me perdi aqui, fui lembrando, minha mente esquizoide, super esquizoide, no tamanho do aeroporto, foi lembrando de várias pessoas aqui, eu me perdi onde eu queria chegar. Lembrei, tá voltando aqui. É no seguinte, muitas pessoas que são pais e mães, claro, fazem isso por amor, nenhum julgamento aqui, né? Quando cuidam de um filho que talvez tenha uma síndrome de Down, tem autismo, ou tem algum tipo de diferença, vou usar essa palavra, nem vou usar a palavra problema, porque eu particularmente não considero mais apropriado. Uma diferença, né? Um funcionamento diferente. Tratam esse filho como se ele fosse um alienígena, como se ele fosse um incapaz. Nossa, meu filho ele não tem capacidade de fazer nada na vida. E tá aí um grande exemplo. É claro, tem grau de autismo, tem grau de Down, tem grau de tudo. Todo tipo de diferença vai ter um grau maior ou menor. Mas a lição que eu quero compartilhar da sua história para o nosso público dê autonomia, dê liberdade, permita que o seu filho ou filha seja autossuficiente no máximo que o grau de diferença dele permitir. É assim que a gente tem respeito por um ser humano. Esse é o amor saudável, o amor que vê, né? O outro é o amor cego. O amor que não vê é o amor que adoece. Que você não deixa a pessoa fazer nada. É um grande exemplo. Então fica esse exemplo para você. Aprendeu como é que faz?
Tem que deixar aí. E sobre o que você falou, quero, como seu terapeuta e amigo e irmão na fé, te dizer, Thaís, é um processo. Já foi muito bem. Olha o balaio de gato que tá. Você já botou tudo isso em ordem. Então aqui, ó, é um processo. Tem o quê? Um ano que você fez terapia? Por aí, né? Um ano. Tem um ano. A gente fez de férias. Eu tenho que te contar isso. Não posso te contar, né? Que a gente nem olhou aqui. Vocês estão vendo, né? O meu celular tá aqui, ó, no papel de parede, gente. Pra você ver que não é mentira. Tá aqui no papel de parede até agora. O meu tá escuro. Pois é, aqui é do coração. Aqui é assim. Mas aqui tinha uma das perguntas sobre traumas, né? Essa parte eu quero contar. E eu tinha, assim, realmente muitos traumas. Eu tinha um trauma com meus pais. Como eu falei, eu casei cedo. Né? Eu não casei, fui obrigada a casar. Né? Ela morava na Bahia, no norte, e lá perde a virgindade, então você tem que morar com a pessoa. Né? Então, quando eu saí eu tinha uma coisa Tá curada, curada, não me importa mais de contar. E eu saí de casa com um chinelo rasgado, porque eu me tinha ajudado a comprar um chinelo. E ela cortou um chinelo e me deixou inteiro, porque o chinelo era o meu e o dela. Aí ela cortou o chinelo e saí também toda rasgada e machucada, porque também uma surrinha legal. E fui morar com meu marido. Só que eu descobri isso fazendo a constelação, que eu tinha uma mágoa do meu pai, eu não sabia que eu guardava essa mágoa dele por ele não ter me defendido. Que é o que você falou dele ficar muito calado, não reagir, né? Isso, não reagir. E ele por ele não ter me defendido, da minha mãe, né? Eu tinha realmente essa mágoa da forma como eu saí de casa. Mas o do meu pai, eu não sabia que eu tinha. E eu descobri isso no sistema, que eu fiquei assim, gente, essa mágoa do meu pai. Por ele não ter me defendido. E quando você chegou pra mim e falou pra eu falar as coisas do meu pai, claro, você lembra como que foi intenso? Lembro. Foi uma das, até me emociona um pouco também, foi uma das sessões mais marcantes até hoje, foi muito intenso. Gente, o que eu chorava, eu chorava de vergonha. Chorava. E eu aqui do lado de cá, né, porque a gente tem que manter a compostura, Mas era coisa que me foi arrancando, e eu comecei a falar as coisas pro meu pai, né, assim, fui falando, me desabafando, falei as coisas pra minha mãe, né? Falei as coisas pra minha irmã, tudo aquilo que tinha guardado dentro de mim. Cheguei, contei tudo pro meu marido, pedi posicionamento dele. Homem, reage, né? Libera. Tô aqui, preciso de ajuda. Nossos filhos estão tudo perdido por aí, por favor, ajuda. Então eu comecei a falar isso. E isso foi... Gente, foi maravilhoso. Foi uma leveza. Mas, gente, eu choro. Eu lembro que a foto, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto das fotos, eu estou com o outro celular, mas a foto, eu começando, o primeiro dia que veio fazer a constelação, eu estou triste, cabeça baixa, eu só queria olhar triste, eu estava perdido, estava ferido, vermelho, eu estava triste. Aí no final, na última sessão, o sorrisão. Era mesmo. O sorrisão maravilhoso, aquela coisa assim, aberta, porque, gente... É uma felicidade verdadeira, né? Eu e Edna, sempre que a gente vê Thaís nas aulas, né, pelo Zoom, por aí que vira e mexe, a gente tá se encontrando nos ao vivo virtual. Eu sempre falo pra turma toda, gente, olhem pra essa mulher que tem o sorriso mais maravilhoso aqui dessa aula. Que é uma energia maravilhosa. Vocês estão sentindo, gente? Olha que energia essa pessoa tem. Ela é demais. Tô assim, tô sempre assim. Mas eu agora quero falar uma coisa. Tá. Vocês sabem por que tudo isso deu certo na vida dela? Vou até aproveitar para emendar no pertencimento. Gente, é o seguinte, a gente sempre fala isso, mas nunca é demais de relembrar. O ser humano tem necessidade de pertencer a um grupo e, principalmente, claro, ao grupo de onde ele veio, que é a família. E como eu sempre falo também, necessidade a gente não negocia com ela, a gente tem que atender essa necessidade. E é aí onde muita gente trava. Por quê? Poxa, eu vivi 20, 30, 40, 50 anos daquele jeito. Naquele baralho de gato que vocês viram no começo, né? E agora? Se eu for pro meu lugar, se eu mandar cada pessoa pro seu lugar, soltar a bolsa de pedra de cada um, e agora? A minha família vai olhar pra mim, vai me criticar, como você mesma falou que aconteceu, vai me julgar, vai dizer que eu sou isso, que eu não sou mais aquilo. Agora tô de pé.
endurecendo o coração. E aí é onde eu quero chegar num ponto, assim, essencial, que é uma grande lição também que você passa pra gente e tá passando pras pessoas, que é a coragem de desagradar. É, você tem muita coragem, viu? Porque quando você vai posicionar, né, as pessoas, colocar cada pessoa no seu lugar, você vai desagradar. Porque ninguém vai... Você está tão ali, num conforto, quietinho, tendo uma pessoa do lado, que essa pessoa pode chegar e resolver seus problemas. De repente a pessoa chega para você e fala, não vou resolver. Mas, vai incomodar. ou vou perguntar para a pessoa assim, tá, mas você gostaria de fazer o quê? A pessoa... Teve uma pessoa que ela falou para mim, mas eu liguei para você me dar a solução. Falou. E recebeu um não. Né? E quando eu falei, não, mas o problema não é seu, meu amor, é seu, que tem que resolver você. Resolve você o problema. Então você precisa de realmente muita clareza do que você está falando, né, do que você vai falar. E você também tem que ter a certeza que você vai desagradar, com certeza. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tá aí outra lição, que esse ser incrível que tá aqui na minha frente deixa pra mim e pra todos nós. Tenha coragem de desagradar. Sabe por quê? Tu deixou de ser filha da tua mãe? Não, imagina a minha mãe, sou louca por ela. Tua mãe deixou de te amar? Imagina, tá até me agradecendo agora porque tá conseguindo ter liberdade de escolha, de fazer as coisinhas dela. Relação com a irmã. Deve ter dado uma estremecida, porque quando a gente faz esse movimento sempre estremece. Sim. Mas hoje não tá melhor? Tá melhor, ela está me permitindo chegar, me aproximar mais dela, do jeitinho dela. Porque, nem eu falo, né? Todo mundo tem seus problemas. Ela tem os traumas dela de infância, como eu também tinha, como tô em processo, né? Não falar com você, resolveu todos os meus problemas. Claro. Não, tô em processo. Tem alguns momentos que acontecem alguns deslizes, com certeza, mas aí eu lembro, porque como eu tive o tratamento, né? Então eu lembro do que aconteceu, então eu coloco em prática. Porque também não adianta nada você vir, você fazer a sistêmica ou qualquer tipo de ajuda terapêutica que você for fazer. Não aplicar. E você não aplicar, não vai resolver nada, gente. Então você comprou o livro, já é fechado. Exatamente. Ó, o nome disso aqui, lembra que a gente falou no começo? É representação familiar. Isso aqui é uma representação. Constelação resolve a vida de alguém, amigo? Se você colocar em prática. Isso. Sim. Isso aqui não resolve nada. Eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, a constelação é um raio-x. Se você for no médico e pegar aquele raio-x, aquilo ali vai te curar? Não vai. Isso aqui é uma representação que vai funcionar, é pegar isso aqui e aplicar na vida. Então olha que lição, que exemplo maravilhoso, né? Então eu faço questão de reforçar isso. Gente, acho que todo convidado que vem aqui sempre fala isso, de aplicar. E especificamente a Thaís, ela deixou mais essa lição. Tenha coragem de desagradar. Dói um pouquinho no começo, ela falou, dói, remexer tudo isso, dá trabalho, dá. Mas digamos que é a última vez que vai doer. É a última vez que vai dar trabalho. Porque depois que está tudo organizado, pronto. Aquilo ali vai continuar, não é igual casa, igual louça, né? Que você lava, daqui a pouco tem de novo. Lá. Na vida não é assim. Se fosse uma louça, é como se você lavasse aquela louça magicamente, nunca mais ficasse suja. Exatamente. Então, é assim que funciona. Thaís, o papo tá maravilhoso, mas estamos chegando aqui na reta final. Isso aqui nem foi combinado, isso aqui é uma surpresa. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Qual é a mensagem que você quer deixar para todos, para as mulheres, para as famílias? O que você quer que as pessoas carreguem aqui do seu coração? Do meu coração, que eu quero falar, primeiramente eu vou falar de mãe para mãe aqui, né? Embora a gente se cobre muito, a gente sempre acha que... A mãe sempre acha que está faltando alguma coisa. E olha para os seus filhos. Eles têm a resposta. Se você está com essa dúvida, se você é ou não uma boa mãe, olha para os seus filhos. Eles vão te responder. Eles podem até não falar, mas eles vão representar em gestos. Eu costumo dizer que a minha família, a gente é bem meloso, assim, né? A gente acorda, a gente fala, coisa te boa, amo. Né? Isso é bom demais. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Meu filho fala assim, mãe, já falei que eu te amo hoje? Eu falo, eu não me lembro. Só 8 vezes, não chegou em 15 ainda. Eu não me lembro, mas eu acho que, não sei. Aí fala, se me ama, fala, eu acho que te amo, mãe. Minha filha também, toda hora me ama, me abraça. Ela tem uma mania assim de abraçar, que ela abraça, como eu não carrego, eu não consigo mais carregar, né, que ela tá do meu tamanho, ou se duvidar maior que eu.
Então ela me abraça para dizer, simular que eu carreguei ela coloca uma perna, aí eu seguro uma perna, depois ela me abraça, aí eu seguro outra perna, pronto, aí ela vai. Meu marido, para as esposas, elogie seus maridos, gente, você não tem noção como eles precisam ouvir, como é bom para eles. Precisamos. Ser elogiado, vocês não sabem. O meu marido, eu não elogiava ele, eu não tinha aquela coisa de elogiar. Meu marido, ele é um azulejista maravilhoso. E aí ele vinha, mostrava pra ele, gravava, aí eu, que legal. Vamos ver tudo. Coisa, muitos anos depois. Gente, agora eu vou, parabéns, que lindo, que maravilhoso. Né? Elogie seus maridos e permita, dê chance, dê espaço para eles liderar. Porque como o Fábio falou, e eu estou percebendo no meu marido, eles gostam de ser líder, porque a ameaça para cima, para liderar. Eles gostam disso, então permita e elogie. Tudo que eles fizerem, você elogie. E se por acaso eles fizerem alguma coisa assim que não foi de acordo com o seu... Ficou de acordo, né? Como vocês gostariam que ficasse, joga pedra, não. Não jogue. Tenha paciência no processo e apoie o marido de vocês. E como filha, posso dizer para vocês, ame seus pais. Mas não queira ser maior que eles, porque eles é autoridade, né? Aqui na terra, primeiro é Deus no céu, os pais aqui na terra, então vocês respeitem seus pais e dê liberdade para eles, chance para eles crescerem. Se for coisas que vocês verem que eles não conseguem, não faça por eles. Ajude, apoie. Que pessoa incrível, né, gente? Aí como é que o apresentador pode depois disso tudo? Isso é demais, Thaís. Eu quero também fazer dois comentários pessoais. O primeiro é que assim, eu sempre me emociono com todos que vêm aqui, alguns mais, outros menos, né? Por exemplo, entrevistei o Djair, meu brother, a gente se emociona, mas é papo de homem com homem, é outra pegada, né? Mas até hoje porque é um pouco difícil o esquizoidão aqui chorar, tá, gente? Mas eu tô aqui bem tocado. Eu quero uma pergunta retórica. Tu é milionário? Não, Tu tem pós-graduação? Não, eu fiz seu ensino médio. E aí eu, Flávio, dito isso, quero deixar uma mensagem para você. Gente, eu tô aqui aprendendo, assim, lições da vida maravilhosas com a Thaís. Então, qual é a mensagem que eu, Flávio, agora quero deixar para você? É claro que a gente tem uma natureza de talvez olhar um cara que é milionário, olhar um grande mentor, nossa, eu vou me espelhar nele. De fato, essas pessoas até têm alguma coisa para passar pra gente. Eu mesmo sou um que, se eu for aprender algo empresarial, por exemplo, eu vou pegar o cara que é dono de uma empresa, como é que ele faz aquilo. Mas o ponto que eu quero trazer principalmente nesse mundo de internet hoje, a gente olha essas pessoas que têm uma vidinha perfeita e a gente tem a tendência de querer se espelhar nelas. Gente, olha pro seu próximo. Ela falou, ela é uma diarista, dona de casa, o marido azulejista, pedreiro, e são pessoas assim, até a voz embarga um pouquinho, pessoas mais incríveis que a gente já conheceu. Thaís e a família dela. Então, olhe para o seu próximo. Às vezes, aquela pessoa que pode te ensinar uma lição grandiosíssima para a tua vida está do teu lado. Uma pessoa simples, humilde, às vezes até com pouco estudo. E você está aqui olhando para a internet, olhando para o grande mentor, olhando para o cara que faz uma live maravilhosa, que às vezes só vive uma vida fake, né? É uma fake life. A vida real dele não é aquilo. A verdadeira felicidade não está nisso. Vem de dentro. Você está bem resolvido com você mesmo, bem resolvido com teus pais, ter um casamento saudável, filhos que você ama e você sente o amor deles de volta, né? E claro, tá conectado com o nosso Criador, isso aí não precisa nem dizer, né? Sim, maravilhoso. Certo? Então essa é a minha mensagem depois dessa conversa maravilhosa para você. E esse foi mais um episódio do nosso Terapia na Veia, para você sentir, pensar e sentir. Compartilhem. É isso aí. E curar. Esse é o nosso grande objetivo aqui, certo? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo episódio.